Habita em mim, habita em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com o teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Estamos aqui na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocando agora na presença de Deus, pedindo a intercessão da Virgem Maria, de São José Operário, que está aqui conosco, a sua imagem. E entrando na sua casa agora, aonde você estiver, no carro, aonde você estiver. Então o Senhor hoje Ele quer te visitar para te abençoar. Porque a oração é a união com Deus, quando você eleva a sua alma para Deus. A oração é o único meio de você estar na presença de Deus, pedindo que Deus lhe ajude a você a se sair de todas as ciladas que o mundo preparou para você. E para mim também, Ele prepara muitas vezes, né? Muitas vezes Ele prepara para nós ciladas que nós caímos. Então o Senhor, através da oração, que nós temos que orar e clamar ao Senhor, porque Deus te escuta. Então nós não devemos nunca sair da presença de Deus, porque a presença de Deus, você não deve perder essa presença, e é uma oportunidade de estar na presença de Deus. Porque quando você invoca em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, você invocou o Senhor, a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, que era o Pai de Jesus aqui na terra, que cuidou dele com Maria, né? Cuidou dos dois, a missão de pai e ela com a missão de mãe, que é onde o Espírito Santo repousou sobre ela, porque ela era uma mulher orante. Ela já nasceu determinada a ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus. E São José também, da família de Judá, que era, eu imaginava que fosse da família de José, mas é da família de Judá, da tribo de Judá. Ele era péssimo, o Judá, mas Deus sempre vai trabalhando no nosso coração e nós vamos mudando de vida. Então hoje Deus, Ele nos chama à conversão, à mudança de vida, e hoje Ele está através de mim falando para você, né, sobre uma conversão, mudança de vida, através da oração, a oração do terço, a oração da palavra de Deus. E quando nós elevamos nossas mãos para o alto, né, como diz a palavra, quando for orar, levante as mãos, né, peça perdão para que a mão fique limpa, todo o corpo, alma e espírito, na presença de Deus, que é justamente com o perdão que Deus nos lava com seu sangue, purifica com água viva. E como diz Ezequiel 36, neste momento, quando você invoca o Senhor a águas vivas, ela vem lavando, né, a água viva, que é o Espírito Santo, ela tira a abominação de dentro da gente, que são os ídolos, contaminações, a sujeira, que é a contaminação do pecado. Depois Ele dá um coração de carne para nós, um coração que perdoe, que é mole, coração que perdoe, não de pedra, né? Porque o coração já é de pedra, mas quando Ele dá o coração de carne, você perdoa as pessoas, perdoa quem está magoado. E o Espírito novo, o Ezequiel, ele fala de um Espírito novo, vivificado. João, né? O Evangelho de São João fala também, que é o Espírito que vivifica e a carne de nada serve, mas ele está falando espiritualmente, né? Porque a carne, ela não vai agora, ela vai ficar aqui. Quando Deus vir, que vai
trabalhar na carne. Então, no momento agora é espírito e alma. Então, se você tem um espírito vivificado pelo Espírito Santo, que ele está um espírito limpo, que nasceu de novo, como diz lá no Evangelho de São João, capítulo 3, a conversa de Deus, de Jesus com Nicodemo, né? Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus, né? E repetiu 3 vezes. Porque ele não podia falar das coisas materiais que ele não entendia, né? Que era a conversão, como a gente tem que se converter. E ele, se ele falasse das espirituais, o cara ia pirar da cabeça, né? Das coisas espirituais, porque ninguém acredita. Você está falando na visão, você está falando que Deus está falando para você, mas falou espirituais, o cara já, a pessoa já vai, como diz o malandro, saindo fora. Então, falou nisso, já vai desviando, né? Então, mas eu tento, né, falar para você através da palavra de Deus hoje, é através da oração. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 12, então diz assim: no outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folha e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos, e disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Lá no versículo 20 do capítulo 11 do São Marcos, no dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, eles voltaram, né? Viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo que pedirde na oração e crede que eu tenho recebido, vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai. Se tiver algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe a vossos pecados. Mas se não perdoar, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará os vossos pecados. Então aqui é uma ordem que Deus está dando, Jesus está dando para nós, para mim, para você, que você tem que perdoar primeiramente aquela pessoa que você está magoada, aquela pessoa que fez um mal para você, para sua família, enganou. E tem muita gente, eu já ouvi dizer, uma pessoa dizer na minha frente que ela preferia morrer, mas não perdoava. Não sei se você já escutou falar isso, mas eu estou dizendo para você, não diga isso mais. Diga: eu vou conseguir perdoar, em nome de Jesus. E na sua oração, porque o ódio, a falta de perdão, ela dá uma angústia tão grande, e sai de dentro de nós, sai uma raiva, um ódio. Então aquele ódio que sai, é ali a falta de perdão, o bloqueio que está acontecendo no nosso coração. Mas Jesus, para ele, nada é impossível. Então o que você tem que fazer? Me ajuda a perdoar, Senhor, porque quero perdoar. Porque sem perdão não há salvação. Se Deus está dizendo, é um mandamento, perdoai. Perdoai as nossas ofensas.
perdoai as vossas ofensas. Né? Então nós pedimos perdão para Deus no Pai Nosso. Perdoai, Senhor. Quer que Deus perdoe você, mas você não quer perdoar. É o caso lá do homem que emprestou o dinheiro, né? O mestre lá, o patrão, perdoou e ele não perdoou aquela dívida. Então ele não perdoou, Deus, o patrão mandou prender ele. Então Deus, ele dá essa ordem. Para nós termos a presença de Deus em nós, temos que aprender a perdoar. Temos que pedir perdão e perdoar para Deus curar o nosso coração dessas chagas e feridas que temos. E quando você estiver na presença de Deus, você tem que mentalizar aquilo que você quer. Quer dizer, você recebendo. Né? Eu quero um violão. Eu, quando fui comprar esse violão, um dia antes eu estava precisando do violão e o Senhor me mostrou esse violão aqui. Eu não gosto de violão preto. Não gosto. O meu violão sempre foram da cor da madeira. Mas ele me mostrou o violão preto. Ele sabia que eu estava precisando do violão. E quando eu cheguei lá na loja, primeira coisa que eu dei de cara com o violão. O violão estava na vitrine. A moça disse, só temos esse violão. E eu disse, o Senhor tinha me mostrado o violão. Comprei, estava com preço mais abaixo um pouco, devido a alguma coisa que faltava. Então, Deus mostra para a gente antes. Então você começa a mentalizar, né? Tendes fé em Deus. Versículo 23. Em verdade vos declaro, tudo que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá, tudo que disser obterá este milagre. Por isso vos digo, todo o que pedirde na oração, crede que tende recebido. Olha só, isso aqui é justamente o mistério da oração. É você mentalizar que já recebeu. Pensar ali, eu já recebi, Senhor. Eu já recebi o violão. Eu já recebi, mas não, o problema é que você só vai pensar em carro, em dinheiro. Não. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir de Deus que cure, que você já está curado, que você já está curada, que você já está falando com a pessoa que está magoada. É esse o pensamento, né? Não é pensamento, eu quero uma casa, né? Eu, por exemplo, essa casa aqui eu orei para o Senhor, mentalizei a casa, né? E Deus me deu o modelo da casa e eu fiz a casa de acordo com o modelo que veio do céu. Então, mas também não tinha nem um tostão. Mas Deus providenciou. Né? Então, as coisas que nós precisamos é assim, você tem que mentalizar aquilo que já recebeu. É a palavra do Senhor. Não estou inventando poder da mente para você, não estou inventando nada aqui. Eu estou falando aqui o que é no seu coração, né? Então, por isso vos digo, tudo que pedirde na oração, crede que eu tenho recebido, quer dizer, já recebi. Isso aqui é meu porque o Senhor já me deu no pensamento, né? Então, crê que recebeu, vos será dado, vos será dado. Agora, você tem que chegar nesse nível de oração, né? E para isso, tem um bloqueio aí. Para você obter tudo que você quer na oração, você tem que ter o perdão. Aí que está a dificuldade. Tem que perdoar todo mundo. Né? Eu conheço um cidadão que ele foi para a renovação carismática e roubava lá, ali por perto, né, do pessoal. O pessoal desconfiava dele. Aí ele foi para lá para o grupo de oração, foi batizado no Espírito. Foi batizado. O homem só via rezando, não quis parar mais de rezar, mas trabalhava, né? Mas rezava, ia para a missa, confessava.
Aí depois ele foi pedindo perdão dos colegas lá de trabalho. De onde ele roubou, né? Ele foi pedindo perdão de todo mundo. Tinha gente que não queria perdoar de joelho, até que a pessoa perdoaram ele. E hoje ele está de cabeça erguida, que ele pediu perdão mesmo. Ele foi e pediu perdão daquilo, né? Aquela pessoa que ele tinha roubado, magoado, né? Ofendido. E a vida dele mudou, teve uma conversão. Então, Deus, quando ele me chamou, eu aponto para o sagrado porque é uma imagem perfeita de Deus. Então, quando Deus me chamou para dizer que o dia do juízo se aproxima, que nós precisamos de conversão, porque não é de dinheiro não, meu irmão, que você precisa. Você precisa perdoar, você precisa se voltar para a igreja com a palavra e mudança de vida, de atitude. Porque Deus diz assim, Mateus 6, 33, 32, capítulo ali diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos será dada por acréscimo. Então, quando você tem fé da presença de Deus, que você tem perseverança na oração, eu não recebi hoje, o que eu pedi de Deus. Calma, porque Deus ele vai dar na hora certa. Ele vai te preparar para você receber aquilo que você pediu. Porque Deus não é bobo. Ele não vai pegar, dar um carro na mão de uma criança que ela não sabe dirigir. Ele vai ensinar, ela vai crescer, vai ensinar primeiro, para poder dirigir e não fazer besteira. O violão, ele dá para qualquer uma pessoa um violão, mas a pessoa vai ter que aprender a tocar, né? Então, perseverar na oração. Se você não conseguir sua oração hoje, faça amanhã de novo. E vá pedindo perdão, até você chegar perto daquela pessoa. Uma senhora estava me contando que ela já tinha perdoado a pessoa. Ela já tinha perdoado, ela já não tinha mais mágoa e nem raiva da pessoa. E ela chegou no banco da igreja para a missa, ela estava concentrada e de repente chegou uma outra pessoa do lado dela. O Espírito Santo fez ela perceber no coração dela que era a pessoa que ela tinha mágoa e raiva, ódio, mas ela não olhou. Ela só ficou pensando que era a pessoa. Aí aquele sentimento voltou tudo de novo nela. Aí ela pegou, ela resolveu explodir, ela me contando. Aí ela resolveu explodir com a mulher, ela olhou, quando olhou não era a mulher. Aí ela disse, não estou curada ainda, tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais, que Deus cure o coração, trabalhar na cura interior. E na perseverança na oração. Uma senhora, por nome de Nilza, lá no interior onde a gente evangelizava, eu e minha esposa Maria José, todo mundo ia, a gente da igreja se reunia e orar naquela senhora. Fomos lá um domingo, depois a gente ia lá e a mulher adoeceu, passou um ano, passou mais de 2 anos e ela piorava cada vez mais, não ia mais para a igreja. E ela cada vez piorava, essa senhora piorava. E nós íamos lá, a turma da igreja, e nada da mulher ficar curada. E todo mundo rezando por ela na comunidade. E eu resolvi, eu tomei uma atitude. Todos os dias, quando eu sair de casa, logo cedo, eu vou passar lá na casa da Nilza e vou orar. Vou orar por ela todos os dias. Eu não vou desistir. Porque Deus disse que a gente tem que perseverar na oração e acreditar que se realizará o milagre. E eu ia todo dia com a minha esposa. Tinha dia que a minha esposa tinha que estar na escola, ela não ia, mas eu ia. Chegava lá eu e minha esposa, depois eu sozinho. E assim eu fui. Passou o primeiro, o segundo, 10 dias, 20 dias. Depois de um mês, eu digo, Senhor, está acabando o repertório. Está acabando o repertório. O repertório está acabando de oração. Já fiz de tudo aqui 30 dias, mas eu não vou desistir. Até que de manhã cedo, pela manhã,
eu fui um dia lá. Por sinal, a família estava toda lá, né? Aí ela, pessoal, quando eu cheguei, a turma já saiu, rapaz, lá vinha o nome da reza, né? Aí eu entrei com ela com a Bíblia, coitadinha, ela sentou na mesa lá, foi tá, daquele jeito. Aí eu orando para ela, aí coloquei a mão na cabeça e fui orando, aí o Senhor falou comigo e disse assim, quando o Senhor falou, ele disse, eu vou curar ela em agosto. Vou curar ela em agosto. Era em janeiro. Aí eu reuni a família dela, e disse, olha, Deus falou comigo. Hoje terminou a oração. Deus falou. O que ele falou, senhor? Ele falou que em agosto ele vai curar a Nilza. Não sei por que não curou na hora, porque ele queria uma perseverança. E ela olhou para mim assim e disse, em agosto, puxa vida, ainda é janeiro. Não sei se era janeiro ou era fevereiro. Mas, quando foi dia 1º de agosto, amanheceu o dia na minha porta. Eu abro a porta, Maria José estava lá na sala. Quando eu abro a porta, quem era? Dia 1º de agosto. Nilza andou, ela nunca mais tinha saído de casa, com a sombriazinha no meio do sol, abriu lá a porta e disse, o Senhor me curou hoje, eu já vim aqui, a primeira casa que eu vi. Então ela vai falar para vocês agora. Bom dia a todos. Eu me chamo Lucenilza, mais conhecido como Nilza Rocha, aqui na comunidade São Sebastião do Caburi. Eu vim aqui para dar meu testemunho sobre um problema de depressão e ansiedade que eu tive. Um problema muito doído, muito sofrido. Eu passei um tempo muito doente mesmo. Eu não dormia noite nem dia. Tomava todo de remédio que o médico passava para mim. Trocava de remédio, eu não conseguia dormir. Aí o seu Carlos, com a Dona Maria, missionário enviado por Deus, que trabalhava aqui no Caburi, vieram com o Padre Dilson, ficaram aqui no Caburi trabalhando na missão. E eles não desistiram de mim, eles oravam, vinham aqui em casa, oravam. Todo o tempo ficavam ouvindo. Aí quando foi eu ia para Manaus e voltava. Eles não me desistiram de mim. Eles eram perseverantes na oração. São perseverantes em oração. Eles são. Eu agradeço a Deus, muito a Deus por eles existirem. E o seu Carlos veio fazer oração com a Dona Maria. Ele falou, Nilza, Jesus ainda não revelou quando e como tu vai ficar boa. Só diz que tu ainda não vai morrer dessa. Aí eles continuavam ouvindo, isso foi várias vezes que vinham. Aí quando foi um dia, eles vieram, era mês de janeiro. Eles chegaram aqui, aí eles falaram, o seu Carlos orou, aí ele falou, Nilza, tava eu e minha mãe e meu tio, que não deixa mentir, que eles viram isso. Estavam aqui. Aí, Nilza, Jesus revelou que tu vai ficar boa em agosto. Em agosto tu vai ficar boa. Aí eu ainda falei, seu Carlos, mas em agosto. Aí eu ainda até falei pra ele, eu quero morrer, eu não aguento mais. Aí ele falou, não, tu vai ficar boa em agosto. Aí eu fiz, tipo que não acreditei, né, assim, tipo aquilo com pouca fé, sei lá, eu ficava com pouca fé. Mas Deus, eu tava com aquela falta de esperança, mas Deus não desistiu de mim. Deus insistia. Por isso, meus amigos, não desista com qualquer coisa. Sem eu perceber, quando foi em agosto, a primeira casa que eu saí para visitar foi a casa do seu Carlos com a Dona Maria. Eu cheguei, aí o seu Carlos, eu não estava nem lembrando. Aí o seu Carlos se abriu na risada, disse, Nilza, é agosto. Muito alegre, e eu vi aquela felicidade no seu Carlos, no rosto dele, aquela grande alegria, e eu também, muito mais, né? Fiquei muito feliz mesmo.
E por isso, gente, acredite, creia, porque o seu Carlos e a dona Maria José são um casal perseverante na oração. Que Deus abençoe eles muito, muito mais para pregar, para ajudar as pessoas em oração, no trabalho dele religioso. Muito obrigada, seu Carlos, muito obrigada, dona Maria. Que Deus abençoe todos nós. Então, quando você não ora, que você deixa de orar, que deixa de ir na missa, se confessar, a igreja pede, católica, que você se confesse menos uma vez por ano. Quantos anos faz que você não se confessa? Que não vai procurar o sacerdote, né? A Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Então, se você deixa de fazer isso, a sua alma, o seu espírito vai morrendo, né? Você vai ver um abacateiro que morreu totalmente no meu quintal. Não sei como foi que ele morreu. Eu acho que foi falta de oração. De repente o abacateiro estava bonito, né? E ficou seco. Alguma coisa faltou ali, alguma vitamina, né? E o cristão é desse jeito. Quando ele deixa de orar, deixa de participar da comunidade, ele vai ficar seco e morrer, vai ser queimado. Então, colocando você agora, meu irmão, o Senhor me revela um espírito de morte cercando uma casa agora, de uma pessoa que está em perigo de morte aí na casa. Eu não sei quem é você, aonde você está, mas eu peço agora que São Miguel Arcanjo vá agora visitar, porque é tempo da quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Pois eu oro agora com o Espírito Santo, para que ele possa ir lá na sua casa. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim. Coloque a mão no seu coração agora. Habita em mim. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com o teu amor. Habita em mim. Deus Espírito, habita em mim. Porque o espírito de morte cerca aí agora. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, liberta a minha casa, Senhor. Liberta a minha vida, Senhor, do espírito de morte. A minha família. Liberta ela, Senhor, de tragédias, Senhor, acidentes, doenças, Senhor, grave. Não permita que entre na minha casa esse espírito de morte. Esse espírito, Senhor, de tranca-rua, que tranca, Senhor, a porta, as portas da prosperidade. Não permita, Jesus. Ó Espírito Santo, vem agora. Senhor, derrama graças, muitas graças sobre você. Uma chuva de bênçãos sobre você. Diga assim: hoje eu sou uma pessoa abençoada. Diga para Jesus: eu recebo essa graça agora. Eu recebo essa graça. Eu recebo, Senhor, aquilo que tu queres me dar. Diga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.